paz do Senhor, meus amados irmãos. No estudo de hoje, nós vamos ver uma reflexão sobre 1 Reis, capítulo 18 e versículo de número 30. Eu intitulei esse estudo de O Altar Esquecido. Então, já convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis 18, versículo de número 30, que diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Meus irmãos, nesse estudo eu quero chamar a atenção para esse altar que Elias reconstrói. Para ser reconstruído, o altar precisava estar em ruínas. E estava em ruínas o altar naquele momento, não por ataque de um povo inimigo, mas porque o altar havia sido esquecido pelo povo de Israel. Mas mesmo com o altar esquecido, com o altar abandonado, com o altar em ruínas, nós vemos aqui o representante de Deus, que naquele momento era Elias, fazendo um chamado para aquele povo, chamando o povo para perto de si. E dessa maneira que Deus faz, independente de quão quebrado estejamos, de quão abandonado estejamos, Deus ainda nos chama para perto de si. E o profeta Elias chama aquele povo para perto de si e ele faz algo de suma importância. Nós sabemos que naquele momento Elias estava enfrentando 450 profetas de Baal. Eles já tinham feito oferendas ao falso deus Baal para pedir chuva, para pedir um sinal, mas não haviam sido respondidos. Então, chegando a vez de Elias, ele chama o povo para próximo de si e toma essa importante atitude. Ele restaura o altar do Senhor. A reflexão, irmãos, que eu quero trazer nesta noite, ou neste vídeo, não sei que horas você irá assistir, pense aí na sua casa, pense aí em seu coração. O que precisa ser reconstruído em sua vida? O que você tem deixado abandonado? Qual o altar que você tem abandonado? O que na sua vida, que antes era um altar de adoração ao Senhor, você tem deixado de lado? Você tem esquecido de fazer a leitura bíblica? Você tem deixado de lado a oração, a conexão espiritual entre você e Deus? Então, irmãos, o altar abandonado, ele representa um distanciamento espiritual, porque altar é a identidade espiritual entre o povo e Deus. Nós percebemos ali que o altar estava abandonado, e se nós voltarmos no versículo 21 deste mesmo capítulo, eu vou fazer a leitura, irmãos. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Aquele povo, irmãos, eles estavam sem identidade. Sem o seu altar, eles não sabiam quem era Deus. Era o povo escolhido pelo Senhor, mas que não conhecia mais a face de Deus. Eles não sabiam quem verdadeiramente era o Senhor. Alguns pendiam para Baal, outros pendiam para o Senhor, mas era um povo sem identidade. Quando abandonamos o altar, quando nós nos esquecemos do nosso altar e deixamos as ruínas, pode acontecer isso em nossas vidas. Nós nos confundirmos a saber diferenciar quem verdadeiramente é Deus em nossas vidas, a quem verdadeiramente nós devemos adorar, a quem verdadeiramente nós devemos desviar a nossa atenção. E Elias, ele abriu os olhos daquele povo, ele fez essa pergunta, o povo não lhe respondeu, e enfrentando os profetas de Baal, ele quis deixar claro que só o Senhor era Deus, como vai dizer lá no versículo 39, quando o povo já viu aqueles sinais e disse: só o Senhor é Deus. Então, Elias, ele reconstrói o altar e ele oferece sacrifício. O sacrifício, irmãos, ele é presente até nos dias atuais. Não um sacrifício animal, como Elias fez aqui, o sacrifício de um bezerro, mas o sacrifício de tempo, o sacrifício de alguma coisa, seja de uma rede social, seja de uma amizade que tem te levado para longe do altar. É necessário, irmãos, sacrificarmos alguma coisa para nos achegarmos mais próximos do altar do Senhor. A vida cristã, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo exige sacrifício, um sacrifício de nós mesmos, da nossa carne, para aumentarmos a nossa espiritualidade ao lado do Senhor.
Outro ponto que eu quero chamar a atenção neste capítulo é que Elias, ele preparou o sacrifício do Senhor, ele espalhou a carne sobre o altar onde seria oferecido o sacrifício, e nós sabemos, irmãos, que o tempo estava muito seco naquela época, já faziam 3 anos que não chovia, e Elias, ele, além daquele sacrifício da carne que ele oferece também um sacrifício de água. Era o que havia de mais importante naquele momento. Era o que era dado mais valor naquele momento, era a água. E Elias, ele usa uma grande quantidade de água para mostrar que o melhor tem que ser dado para o Senhor. Mas também, irmãos, ele usa aquela quantidade de água para mostrar que o Senhor é o Deus do impossível. Elias havia desafiado os profetas para que seu Deus respondesse com fogo. E Elias, então, ele resolve dificultar as coisas, de certa forma, para Deus, porque ele manda jogar água sobre aquele altar, sobre aquela lenha que seria queimada. Existem situações em nossas vidas, irmãos, que parecem difíceis, que parecem impossíveis, mas são nessas situações que o Senhor aparece, que ele mostra que ele é o Deus do impossível, que ele é o Deus sobre todas as coisas. Aquela água ao redor do altar, por cima da lenha, só serviu para mostrar para o povo que o Senhor era o verdadeiro Deus, que não importava o tamanho da dificuldade, ele ainda respondia. Então, irmãos, depois de terem feito isso, depois que Elias ele reparou o altar do Senhor, depois que ele preparou o sacrifício, o fogo desce. O fogo do Senhor, irmãos, ele não desce de qualquer forma. Muitas vezes nós oramos, nós suplicamos ao Senhor para que ele envie uma provisão em nossa vida, que ele desça com o fogo do Espírito Santo sobre o nosso espírito, mas nós não estamos preparados. Nós não preparamos o altar, nós não restauramos o nosso altar e queremos receber o fogo de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Para receber o fogo do Senhor, para receber a bênção, é necessário estar com o altar levantado, é necessário estar com o sacrifício diante do Senhor, oferecer o melhor que temos a Deus. E assim, irmãos, o fogo desce na vida de cada um. Por hoje, o estudo é esse, irmãos. Não esqueçam de baixar o PDF, que eu vou deixar no comentário aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu like.